Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou sinal algum, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, nós estamos acompanhando nestes dias o ambiente que preparou a morte do Senhor. Eu tenho dito já várias vezes, acompanhando aqui o Evangelho de São João, nós estamos acompanhando Jesus no templo, no diálogo dele com as autoridades judaicas. E nesse diálogo, a imagem, e não só a imagem, o ambiente é um ambiente jurídico. Trata-se de um julgamento. Nós temos de um lado o julgado, Senhor Jesus, e o seu defensor, o Espírito Santo, e do outro lado os acusadores, e o seu advogado, que Jesus vai dizer: o pai de vocês é o diabo, o príncipe deste mundo. O que está em questão nesse julgamento é, sobretudo, quem é esse homem que está sendo julgado. Na verdade, ele vai ser acusado de muitas coisas, de ter dito palavras contra o templo, que destruiria o templo, de ter subvertido o povo a não pagar impostos. Mas a causa final que eles vão apresentar para julgar Jesus é que ele se diz Filho de Deus. No meio desse processo, Jesus apresenta suas testemunhas. Alguns dias atrás, nós vimos Jesus apresentando as testemunhas, a Escritura, João Batista. E hoje ele volta com uma testemunha que ele tinha apresentado anteriormente, as obras. As obras. De fato, aqui tem uma coisa muito bonita da gente pensar. Jesus também falou que pelos frutos a gente conhece uma árvore. É verdade que às vezes as pessoas podem viver de uma forma diferente daquilo que elas são por dentro. Mas ninguém é esquizofrênico a ponto de ter uma total dissociação entre o seu mundo interior e o que ele faz. As obras de uma pessoa revelam muito do que ela é. As obras, na verdade, elas são uma exteriorização do mundo interior de uma pessoa.
gosta de arte, por exemplo, um determinado tipo de pintura revela a alma do pintor. A música, determinado tipo de música revela a alma de um criador musical, um autor. Por exemplo, se você pega Beethoven, uma alma perturbada, é uma música linda, mas é uma música forte, tem momentos muito fortes. Outros, uma alma mais serena, e isso aparece na música. De alguma forma, a gente mostra o que a gente é nas obras. Uma pessoa que gosta demais de funk, de alguma coisa tem lá dentro. O gosto da gente, a coisa mais exterior de nós, o jeito de vestir, revelam algo da pessoa no seu mais profundo. Não são toda a pessoa, e por isso a gente não pode julgar, mas revela algo. Se você vê, por exemplo, uma pessoa como a irmã Dulce, as obras da irmã Dulce, despreocupada, não egocêntrica. E assim a gente poderia ir passando por muitos exemplos. E olhando a obra de Jesus, não tem como não perceber que fazer aquelas obras tinha que ser uma pessoa por dentro extraordinária, capaz de uma sensibilidade, de sentir a dor do outro, capaz de empatia com quem sofre, capaz de ser solidário com todo mundo que está sofrendo, excluído, revela um mundo interior. Então a pergunta que Jesus convida eles a fazerem, é quem será o artista que está por trás dessa obra? Quem de nós não gostaria, para entender isso, por exemplo, a gente pode imaginar cada um de vocês. Eu tive a oportunidade uma vez de ir no túmulo do Karl Rahner, teólogo fantástico. Eu fiquei emocionado de estar no túmulo dele. E eu estaria mais emocionado ainda se pudesse ter conhecido Karl Rahner ao vivo. E assim a gente poderia imaginar pessoas que vocês admiram, e que de repente a gente vê as obras delas e a gente diz, essa obra extraordinária só pode ter por trás uma pessoa com um mundo interior muito bonito. Eu fico imaginando um Santo Agostinho. Pelas obras escritas de Santo Agostinho, era uma alma extremamente delicada, sensível, profunda, ao mesmo tempo que angustiada. Então, quem via as obras de Jesus não tem como não perguntar quem é que está por trás dessas obras. Os fariseus não tinham como fugir dessa questão. Por trás da obra estava o Pai. Mas eles não foram capazes de reconhecer que por trás da obra de Jesus estava o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Pai. E então Jesus faz essa pergunta, por qual de minhas obras vocês querem me apedrejar? A lei previa que determinados crimes podia apedrejar. Eles dizem, nós não queremos te apedrejar por nenhuma de tuas obras, mas é por blasfêmia. E de fato está no Levítico, capítulo 27. A blasfêmia é passível de apedrejamento. Porque você, sendo homem, se diz Deus. E como sempre, aquela dupla linguagem que eu falava nos dias anteriores, hoje é forte. Jesus diz, vocês gostam muito da Escritura, a Escritura diz que vós sois deuses. Vós sois deuses. Onde é que a Bíblia fala disso? É quando fala dos juízes. Os juízes, porque faziam julgamentos em nome de Deus, então a Bíblia diz, vós sois deuses. Agora, cada um de nós é divino. Isso é que Jesus está dizendo. Cada um de nós é divino, porque dentro de nós tem o Espírito Santo. Porque quem nos fez foi Deus, Pai, que nos fez a imagem de seu Filho Jesus, e pôs dentro de cada um o seu Espírito Santo. Então, todos nós temos lá no mais profundo de nós Deus mesmo. Então nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus. E essa é a beleza do ser humano. Todo ser humano é meio divino. Por
Por isso que quando a gente machuca uma pessoa, de alguma forma a gente machuca o próprio Deus. Porque é Deus que está presente em cada pessoa humana. Então Jesus vai lá no mais radical e diz, se vocês estão estranhando eu dizer que eu sou filho de Deus, vocês também são, não como eu, mas vocês também são. Muito mais eu, que fui consagrado e enviado pelo Pai ao mundo. No fundo, depois a teologia vai explicar, nós somos filhos no Filho. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas nós também somos filhos nele. E o texto termina dizendo que eles, mais uma vez, querem prender Jesus. E assim se vai preparando o ambiente que leva Jesus à morte. O que leva Jesus à morte? O que leva Jesus à morte foi a imagem de Deus que ele trouxe. As autoridades religiosas não foram capazes de suportar. Porque aquilo que Jesus revelava de Deus colocava em claro tudo que estava errado, tudo que era falso na religião, tudo que era uso do nome de Deus. Então Jesus de fato incomodou. E por mais que as autoridades do Sinédrio quisessem e tentaram responsabilizar a autoridade política, Herodes e Pilatos, o que levou a causa final é religiosa, não foi política. O político foi usado para condenar Jesus, mas na verdade quem matou Jesus foram as autoridades religiosas. É claro que isso, infelizmente, na história deu muita vazão para sentimentos antissemitas, contra os judeus, o que é absolutamente equivocado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas também não há como não dizer que o que levou a Jesus à morte foram as autoridades religiosas. As autoridades políticas apenas tornaram possível, porque era impossível condenar alguém sem o apoio da autoridade religiosa. Infelizmente, até hoje, a gente vê esse mau uso da religião, muitas vezes a religião que mata o próprio Deus. E aí não é estranho, eu gosto muito de atores, de filósofos ateus, como Nietzsche. Na verdade, eles mostram verdades grandes da nossa fé. Muitas vezes a religião ela é muito mal usada. Mas o que eu queria mais chamar a atenção na liturgia de hoje é um convite a nós todos a pensar nas nossas obras. Com essa ideia de que as obras sempre revelam um pouco de nós. Pensa um pouco no que você tem feito, as coisas que você tem falado, desde a comida que você faz. Uma comida feita com amor, ela tem sabor. Ela revela algo de quem fez. Um escrito, uma música, tudo que a gente faz revela algo do nosso mundo interior. Por isso seria bom a gente hoje se perguntar quais são as minhas obras hoje, o que eu tenho feito hoje. O verbo fazer aqui é importante, o verbo da ação. Quais são as coisas que eu tenho feito ultimamente? E o que essas coisas que eu tenho feito revelam do meu mundo interior? Está lá dentro, que está aparecendo por trás das minhas obras. Vamos fazer um pequeno momento de silêncio. Ler essa palavra